estão nesse site que está aí anunciado. Vamos fazer uma oração para darmos então continuidade ao nosso estudo. Pai amado, Deus bendito, havemos de ler, de estudar a Tua Palavra a respeito dos eventos que acontecerão no futuro. Eventos esses que já estão às margens em nossa história corrente. Nós pedimos, Pai, que nos abençoes, fales aos nossos corações, nos tragas o necessário alerta à Tua igreja. E são as Tuas bênçãos que nós rogamos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós abordaremos dois temas. E os dois temas serão sobre o falso profeta, essa figura do falso profeta, e a abertura do segundo selo, que vai então ser apresentada através de um cavaleiro que está sobre um cavalo vermelho. Lembrando que nós já tratamos sobre a figura do anticristo, a abertura do primeiro selo, que é quando ele se apresenta sobre um cavalo branco. E agora então temos o cavalo vermelho surgindo em cena. Mas primeiro vamos falar então do falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta, ele é mais poderoso do que todos os profetas que o precederam. A Bíblia anuncia ao longo de suas páginas, as figuras dos falsos profetas que sempre existiram, tanto nas páginas do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E, inclusive, na época do Senhor Jesus, na época apostólica, nos dias atuais, o que não faltam são falsos profetas. O Senhor Jesus, ele já alerta em Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Palavra do Senhor Jesus. Jesus novamente fala sobre isso, Mateus capítulo 24, no versículo 24, quando ele diz, e agora não falando do tempo presente dele, naquela época da sua manifestação terrena, mas falando do futuro. Ele fala o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu dou apenas uma pausa aqui, que ele não fala apenas dos falsos cristos, falsos profetas, mas ele fala que eles operam, então, grandes prodígios para enganar pessoas que ficam impressionadas com o poder que eles demonstram ter. Quero lembrar a vocês que Satanás também é um ser poderoso. Ele também faz coisas miraculosas. Milagre vem de miraculum vem de mirar, aquilo que impressiona o nosso mirar, a nossa visão, a nossa vista. Então, coisas impressionantes. Satanás também opera isso e depois vamos tratar a respeito desse tema. E há um outro versículo que fala em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim, amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Ou seja, na época do Antigo Testamento, na época de Jesus falando sobre o futuro, na época apostólica, sempre mencionando os falsos profetas. Entretanto, no futuro, vai surgir um que é tratado de maneira singular, que já não é citado como falsos profetas, no plural, mas é declarado como o falso profeta, artigo definido singular. E ele vai compor, então, aquela trindade satânica, né? O dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, ou seja, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Assim como nós temos a trindade divina, nós temos a trindade maligna. E aí, então, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o seguinte, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. A grande questão, então, é quem será esse falso profeta? Quais são as características desse falso profeta que vai se manifestar no futuro? Bom, em primeiro lugar, vamos falar do termo a besta que emerge da terra. Ele vai ter uma manifestação religiosa sedutora, atraente, impressionável,
e que vai fazer com que pessoas então comecem a olhar para ele com mais atenção, com veneração, com admiração, e vão começar então a focar no ministério desse falso profeta. E isso vai acontecer na primeira parte da grande tribulação. O texto de Apocalipse, capítulo número 13, versículo número 11, diz assim, na sua primeira parte: Vi ainda outra besta emergir da terra. Quando nós falamos sobre o anticristo, nós usamos o texto, inclusive, de Apocalipse capítulo 13, mas no outro versículo dizendo a besta que emerge do mar. Agora surge uma segunda besta, um segundo animal, uma segunda figura voraz, que a Bíblia não fala que ela emerge do mar, mas da terra. Eu quero lembrar a vocês as simbologias bíblicas de terra e mar. A Bíblia geralmente, nas páginas do Antigo Testamento, isso é muito, muito comum, que quando fala da terra, fala de Israel. E quando fala do mar, fala das demais nações, dos gentios. Então, quando a Bíblia fala, e lembrando aquele assunto que nós tratamos sobre o anticristo, que será uma besta que emerge do mar, ou seja, ele não vai emergir dentre o povo judeu, ele vai emergir entre os gentios. Nós analisamos 2 domingos a respeito disso. Então, o anticristo não vai ser judeu, creio eu, que vai ser então vindo do mar, vindo das nações gentílicas. Mas a figura do falso profeta, essa sim vai vir da terra, emerge o termo hebraico é Eretz, Eretz Israel, né, a terra de Israel. Ele vai emergir então desse povo de Israel. E aí então vai ser o braço direito do anticristo, esse falso profeta. Então temos o anticristo não judeu, gentio, e nós temos o falso profeta judeu. E aí então nós temos essa diferença. Isso vai ter grande relevância para o povo judeu. Por quê? Porque assim eles ouvirão, atentarão e serão mais, digamos assim, terão mais favor em ouvir esse falso profeta sendo da sua própria etnia, do seu próprio povo. No campo religioso, ele vai então ter uma atuação muito grande, tanto é que o termo que a Bíblia chama é falso profeta, ou seja, um falso. Lembra vocês que tem o termo profetés no grego, mas o termo em hebraico é nabi. Nabi significa também porta-voz, aquele que fala em nome de outrem. Então, nós temos o falso profeta, ou seja, ele vai falar em nome do anticristo. Ele vai ser o braço direito do anticristo. E aí nós temos o exercício de uma autoridade. As pessoas que vão ouvir o falso profeta vão ficar impressionados com o que ele fala, com o que ele faz, e vão dar ouvidos a ele como se fosse a autoridade do próprio anticristo. Veja o que diz o versículo 12 desse capítulo 13 de Apocalipse. Essa besta que emerge da terra, ela exerce toda a autoridade da primeira besta, a besta que emerge do mar, na sua presença. Ou seja, a autoridade que o falso profeta terá será a mesma autoridade, uma autoridade equiparável à autoridade do anticristo. Ele terá, esse falso profeta, ele terá uma grande autoridade na sua pregação. A sua pregação, geralmente, ela vai ter um viés pacífico, vai começar assim, pacífica. Vai mudar, tudo muda depois da segunda metade da grande tribulação. Vamos falar já sobre isso. Mas a sua mensagem vai ter uma aparência pacífica, apaziguadora, que vai atrair pessoas de vários grupos políticos, de vários espectros políticos, de várias matizes religiosas, mas ele vai ser agradável de ouvir, autoridade, agradabilidade, e vai ter uma influência muito grande sobre todos. Ainda que essa forma pacífica, ela camufle a verdade. Diz o texto do versículo 11 que nós lemos em Apocalipse 13, só que na segunda parte, o seguinte: possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, ele tem a aparência de cordeiro, ele tem uma aparência religiosa, ele tem uma aparência
pacificador, ele tem uma aparência agradável, ele tem uma aparência que as pessoas param para ouvir com boa vontade, mas ele tem autoridade, como diz o texto, falava como dragão. Ele tem autoridade no que fala e ele vai falar coisas que vão ser convincentes a todos que o ouvem. Além de sua grande oratória, então, o falso profeta, ele vai ser capacitado por Satanás, aquilo que eu falei para vocês, para operar grandes sinais e milagres. Volto a dizer, milagre, miraculum, aquilo que impressiona a vista. Ou seja, é uma coisa que ele terá essa capacitação. Por quê? O texto, inclusive, é o próprio Apocalipse 13, mas continuando o versículo 12, indo até o 14, diz o seguinte: faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, o anticristo, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas, assim como fez Elias. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Então será uma pessoa que vai resgatar para o mundo, para toda a sociedade, as capacitações magníficas, as extraordinárias, espiritualmente impressionantes, diante de todos, como nós lemos aqui nesse texto. E assim, então, como eu citei para vocês, que ele imita Elias no Monte Carmelo, ele também imita Janes e Jambres ali no Egito, com os poderes inanimados, transformando, por exemplo, bordões em serpentes. Veja o que diz o texto, vamos lembrar o que aconteceu lá no Egito com os magos Janes e Jambres, em Êxodo capítulo número 7. Dizem os versículos 10 a 12. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também os mesmos com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Agora nós voltamos para Apocalipse 13, que é a base desse texto, que nós temos, desse estudo que nós temos tramitado no dia de hoje. E no versículo 15 diz, sobre o falso profeta, e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Eu coloquei o termo grego aí, ícon, para você ter uma noção do que significa. Porque para nós, ícone, daí vem ícone, iconoclastia, iconolatria, enfim, ícones. Nós lembramos de imagens que são vislumbradas pelos olhos, né? Registradas pelos olhos, definidas pelos olhos. Então nós temos pinturas, nós temos esculturas, né? Enfim, várias formas que os artistas eles traduzem uma ideia, mas ícone no grego, ele não apenas se limita às imagens pintadas ou gravadas, talhadas, esculpidas, não apenas isso, não apenas estátuas ou não apenas pinturas. Mas ícone também representa a ideia, uma ideia que, igualmente como uma estátua, igualmente como uma pintura, elas são veneradas, elas são adoradas, elas são idolatradas. Elas então fazem com que a pessoa ela se coloque em disposição para seguir, de maneira cega. Então, essa questão, essa ideia do culto do anticristo, ela recebe vida sobre isso. Então, nós temos essa ideia que vai ganhar vida através do ministério do falso profeta. Pode avançar, por favor? Agora, a sua ação, ela vai começar a se tornar mais ditatorial com o passar do tempo. Eu volto a lembrar vocês. A 70ª semana de Daniel, que se inicia após o arrebatamento da igreja, ela vai ser de um período de uma semana de 7 anos, dividida em 2 partes. A primeira parte da grande tribulação, a segunda parte da grande tribulação. Na primeira parte da grande tribulação, paz. A segunda parte da grande tribulação, os piores cenários possíveis já imaginados ou vislumbrados da humanidade. Nessa primeira parte da tribulação, então, ele se apresenta, vai apresentando seu ministério de maneira pacífica, falando como um dragão, demonstrando grande poder, fortalecendo a sua imagem, levando
cada vez mais o culto ao anticristo, a aceitação, a veneração, a admiração, a idolatria a esse anticristo. E aí, no caso, nós temos então o crescimento cada vez mais contínuo de um homem que vai se inflando e vai se tornando um verdadeiro ditador na segunda parte dessa semana de anos, dessa grande tribulação. Então, ele vai começar a fazer com que a imagem do anticristo seja cada vez mais, não apenas admirada por todos, mas sim temida por todos. Algo que Maquiavel, inclusive, já escreveu há tantos anos atrás, vai ser algo claramente vislumbrado. O anticristo, então, ele vai romper as barreiras, vai ter uma aceitação mundial, coisa que a gente hoje não observa de maneira tão clara, ainda que nos organismos. É o que eu falei para vocês, a questão da pandemia. Todo mundo parou para ouvir o Dr. Tedros, né, em relação à Organização Mundial da Saúde. Fosse de direita, fosse de centro, fosse de esquerda, não importava se eram islâmicos, se eram ateus, se eram cristãos, não importava, todos pararam para ouvir aquela figura internacional. Todas as atenções, e o que ele falava era obedecida por todos os ministérios da saúde de todo mundo. Então, a imagem do anticristo cada vez mais vai ser uma figura assim, ou seja, vista por todos, obedecida por todos e com poder cada vez maior, como nós já temos falado aqui. E será uma imagem, então, quase que inquestionável, como foi a imagem de Hitler na Alemanha nazista, como foi de Stalin nos países sob a esfera soviética, no comunismo, como foi Ceausescu, por exemplo, naquela Romênia ditatorial, assim como o Hirohito, no Japão, e tantos outros líderes que eram praticamente inquestionáveis. Quando o Hirohito falava pela rádio, as pessoas ouviam, paravam, paralisava-se tudo. E hoje em dia acontece em várias nações. Nós temos aí uma imagem de alguns cultos à personalidade ao longo da história, que foram ali talhados, foram citados, foram publicados. Então nós temos Ramsés II, as estátuas até hoje ali vistas, Mao Tse-tung ali na China, né, o pai e o líder do atual líder da Coreia do Norte, Kim Il-sung e Kim Jong-il, Ayatollah Khomeini. Não importa, se você for no Irã hoje, você fala contra o Ayatollah Khomeini, você vai sumir, vai desaparecer. Ah, mas eles são muçulmanos, eles adoram só Alá. Peraí, mas estou falando uma imagem que a autoridade é inquestionável. Então, vai ser uma autoridade inquestionável que vai surgir, sejam países cristãos, muçulmanos, etc. Vai surgir uma imagem que vai ser catalisadora das atenções e da submissão mundial. Pois bem, com tais poderes, assim, o texto diz, no versículo 12, que nós lemos de Apocalipse 13, diz assim: e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, o falso profeta faz com que a terra e seus habitantes adorem a pessoa, a personalidade, a ideia, o governo, o poder, a autoridade do anticristo. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Se você for nos países que trabalharam muito a questão da personalidade, você vai ver que em muitas casas, nas paredes, há quadros com a figura das imagens de seus líderes. Na Inglaterra, nos países do Império Britânico, você tinha a imagem da Rainha Vitória, e até hoje, as pessoas colocam a imagem da Rainha Elizabeth e atualmente do Rei Charles. As pessoas ali colocam, tem em todos os lugares do mundo essa imagem. Você vai na Coreia do Norte, tem imagem do líder atual lá, e do pai e do avô dele. Você vai... Então, muitas nações, elas mantêm essa questão, assim como em Portugal, Salazar, a Espanha com Franco, Cuba com Castro, em várias nações, independentemente se forem de espectro de direita, de esquerda, não importa, eles têm os seus ícones ali. Então, fazem com que a imagem da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, ou seja, em toda a terra vai ter essa imagem disponibilizada do anticristo. É importante que um detalhe seja visto e observado como nós temos visto hoje. As características da sociedade
que precedem a manifestação do anticristo, uma das mais claras é a apostasia. As pessoas se desviando da fé em Cristo Jesus. Quando a igreja for arrebatada, levando a igreja salva, santa, reservada, separada, então nós teremos o sumiço daquela que é a maior combatedora da idolatria mundial. Então a igreja permaneceu firme com o surgimento do catolicismo romano no século V, lá a partir de 431, Concílio de Éfeso, com o surgimento de tantas religiões, e que já existiam, o cristianismo se manteve sempre firme apesar das perseguições. Agora, com o arrebatamento da igreja, já não havendo a igreja para lutar contra essa idolatria, então esse enfoque vai ser maior. Esse enfoque vai ser muito maior, essa veneração idolátrica vai ser muito maior. O texto diz, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Primeiro vem a apostasia, depois é revelado o homem da iniquidade. Primeiro, nós teremos um grande crescimento dos desigrejados, como nós chamamos hoje, os desviados, né? É só uma questão semântica na prática. E aí nós temos o crescimento dos desviados e os institutos de pesquisa em todo o Brasil são claros a dizer que é o movimento que mais cresce na igreja. Mais cresce do que o crescimento dos evangélicos, é o crescimento dos igrejados, em termos percentuais, de crescimento comparativo. E isso está acontecendo nos Estados Unidos. Eu li hoje uma reportagem que está acontecendo na Inglaterra, que os cristãos cada vez mais estão escondendo a sua fé, não estão falando para ninguém que são cristãos, com medo de retaliações no trabalho, etc, etc, etc. As pessoas estão se guardando em relação a isso. Então, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e logo depois a manifestação do anticristo. Por isso, que nós estamos vivendo num período muito impressionante nesse sentido. E o texto diz, então, que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. À medida que o seu poder vai crescendo ao longo desses 7 anos, ele vai crescendo na segunda metade desses 7 anos, ele vai começar então a implantar-se como líder ditatorial. Pena de morte aos que não se aplicarem ao culto à sua pessoa, recebendo a sua marca. Assim como aconteceu com o papado na Inquisição, aos que não se submetiam ao papado, eles tinham seus bens confiscados, eram torturados, iam à morte. Aliás, desde Inocêncio III isso já vai acontecer. Mas hoje em dia, com os mulais instituindo as suas fátuas contra aqueles que se levantam. Então você faz um desenho, uma caricatura contra Maomé, vão lá os mulais, colocam as fátuas, e aí as pessoas, então, com a permissão de matar a pessoa ali que falou a respeito de Maomé ou de Alá, enfim. O texto diz de Apocalipse capítulo 13, no versículo 15 ao 16, o seguinte: E fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Capítulo 20 de Apocalipse, no seu versículo número 4, diz: Vi ainda a alma dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. Vamos falar sobre isso quando falarmos de um outro selo. Ainda estamos adentrando no segundo selo. Ainda vou falar então sobre o adentramento do segundo selo.
Mas depois vamos falar sobre a marca da besta. O fato é que o falso profeta ele vai administrar, vai propagar, vai fomentar, vai ser quase um Himmler, um Goebbels modernos em relação ao governo do anticristo. E aí então ele vai administrar essa questão da compra e da venda. Como nós lemos, eu vou reler aqui, Apocalipse 13, 16 e 17, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Então, isso daí é a administração desse conjunto, o trabalho do falso profeta para fortalecer a imagem do anticristo, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Elas já estão sendo marcas de governo mundial, já têm sido implantadas, todos nós sabemos disso. Todos nós temos um CPF, o governo tem controle total. Na época da pandemia, você não entrava em alguns locais se você não entrasse no aplicativo gov.br e mostrasse que você tinha as vacinações, as vacinas em dia. Então, tudo isso já existe, o sistema bancário mundial, controle bancário mundial, as alfândegas, você vai para um país, teu nome está lá, a tua altura, a cor dos teus olhos, todos os detalhes da tua vida estão em qualquer computador de qualquer fronteira do mundo. Então, isso vai ser ampliado, vai ser caracterizada de maneira intensiva a partir da segunda parte da grande tribulação. Agora nós vamos à segunda parte do nosso estudo. Nós falamos aqui sobre o falso profeta. Diga à pessoa que está do seu lado, se mantenha firme com Jesus por toda a tua vida. Meu. Agora nós vamos falar sobre a abertura do segundo selo na sua primeira parte. Essa abertura do segundo selo nós vamos trabalhar a primeira parte hoje, que é a ruptura da aliança do anticristo com Israel. E no próximo domingo, quando falarmos então do pós-ruptura, dos exércitos que vêm da Aliança do Norte invadindo a terra de Israel. Vamos falar então da primeira parte do aparecimento desse cavalo vermelho e o rompimento de paz com Israel. Você pode ver aí nesse gráfico que nós já temos mostrado há um tempo, que nós já falamos então do primeiro selo, que é aquele da manifestação do anticristo, que ele vem sobre um cavalo branco. Nós começaremos a falar sobre a primeira parte do segundo selo, que está ali em vermelho, que é o acordo do anticristo é rompido, vamos falar hoje, e domingo que vem vamos falar sobre a batalha de Gog e Magog. E depois falaremos sobre os demais selos que falam sobre sobre a segunda metade da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, dos versículos 3 a 4, nós lemos: Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Venha! E saiu outro cavalo que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra. Então olha o que vai acontecer no segundo selo. Havia uma paz. Na abertura do primeiro selo, símbolo da paz. Vem o segundo e diz o cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra. Agora começa então um período que nós trataremos a partir dos próximos domingos. E fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, o símbolo então da guerra que é trazida ao cavaleiro que monta sobre o cavalo vermelho. Então, após a manipuladora manifestação de paz aventada pelo anticristo, que vai conseguir algo que hoje nós vemos e acompanhamos como algo muito distante de uma realidade, a paz dos povos com Israel. Há quem nunca acreditasse que isso acontecesse depois de 1948, depois da Guerra de 56, depois da Guerra de 67, depois da Guerra de 73, guerras que Israel cursou, as principais guerras que Israel cursou. Aí você fala, ninguém vai ter paz com Israel. Várias nações mantêm paz com Israel. Ainda que seus governos, impressionantemente, eles se mantenham contrários à política dos governos israelenses. Você vê, nós temos traços, ligações
de Israel com vários países. Nós estamos num período que está se aventando, houve uma suspensão por causa da guerra atual, uma paz com a Arábia Saudita, com Marrocos, com o Sudão, várias nações. Nós já temos acordos de paz como 79 com o Egito, nós já temos acordos de paz com a Jordânia em 1994 e outras nações reconhecendo Israel. Então, essas coisas, para muitos é muito difícil, mas já tem acontecido na história, já tem sido firmadas na história. E o anticristo vai conseguir uma aliança de paz com Israel. E aí, esses primeiros 3 anos e meio de paz com Israel. Só que aquilo que nós falamos no último domingo sobre o terceiro templo, você lembra disso? Dedicamos o último domingo só para falar sobre o terceiro templo. E o terceiro templo vai ser a causa da ruptura da aliança de paz entre o anticristo e Israel. Isso vai acontecer através de uma afrontosa visita a Jerusalém. E aí nós lembramos, o terceiro templo já terá sido construído em Jerusalém. E aí, uma coisa que ninguém imaginava vai acontecer. 3 anos e meio de paz, Israel em paz com as nações, um período de paz, o cavalo branco, ele veio, trouxe essa paz, mas de repente algo acontece que vai surgir o cavalo vermelho, o cavaleiro com a espada, a matança, a guerra. E o que vai acontecer já é vislumbrado através da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta dele, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, nós falamos há pouco, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós lemos isso há pouco. Ou seja, vem a apostasia, estamos vivendo isso na era presente, de maneira muito intensa, se manifesta o anticristo a qualquer momento, e aí diz, então, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Agora veja o detalhe. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele vai falar sobre o santuário de Deus de uma maneira mais clara e palatável ao conhecimento dos judeus. Lá em Mateus, no capítulo 24, capítulo escatológico número 24, no versículo número 15, ele fala o seguinte: quando, pois, vocês virem situado no lugar o quê? Situado onde? No lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quando Jesus fala que quando virem assentado no lugar santo, esse filho da perdição, o anticristo, o iníquo, então é hora de vocês fugirem. Fala para os judeus, é hora de vocês fugirem. Porque vai mudar tudo. Quando ele se assentar no lugar santo. Aí você fala, vem cá, mas ele, o anticristo, não é gentio? Ou seja, não sendo judeu, como é que ele vai entrar no lugar santo? Eu quero colocar aqui 2 imagens para vocês. A primeira delas é do templo de Jerusalém. Você está vendo o templo, você está vendo à direita um pátio. O nome desse pátio é Pátio dos Gentios. Ou seja, os gentios, eles podiam entrar nessas dependências do templo para adorar a Deus, sem ser judeus. Eles podiam entrar. Só que eles só podiam ficar no pátio. Você consegue ver a setinha vermelha com um pequeno muro, uma mureta? Vocês conseguem ver daí? Ok. Essa mureta era a mureta de divisão dos gentios para os judeus. Nenhum gentio podia ultrapassar essa mureta do pátio dos gentios. Ou seja, eu vou me aproximar ali, eu já volto para aqui, eu falo aos irmãos que estão transmitindo, mas aqui então ficam gentios, essa é a mureta que eu citei para vocês, e aqui, a partir daqui, só entravam os judeus para o templo. Pátio das mulheres, Porta Formosa, Pátio dos sacerdotes, e aqui é precisamente o templo. E esse templo era dividido em 2 partes. Eu vou pedir para que coloque o próximo slide, por favor. Essas 2 partes, elas eram chamadas de lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos. Eu quero lembrar vocês que no hebraico não existe superlativo.
Não existe santíssimo. Então, no hebraico, se eu quero falar santíssimo, eu tenho que repetir a palavra 2 vezes. Então, eu tenho que falar kadosh, kadoshim, santo dos santos. Então, nesse local, só entrava o sumo sacerdote, uma pessoa, uma vez por ano. Mas nesse lugar santo, entravam os sacerdotes. Os sacerdotes, conforme seu turno, eles podiam entrar no lugar santo para prestar culto a Deus. Mas só os sacerdotes. Não eram todos judeus, só os sacerdotes. Eu quero lembrar vocês que existem 3 categorias de judeus: Israelim, Leviim e Coanim. Coanim, Cohen, sacerdotes, é uma categoria. Leviim, levitas, é uma outra categoria. E Israelim, israelitas, é uma terceira categoria composta daqueles que não são sacerdotes ou levitas. No local, pode voltar, por favor, aquela imagem? Muito obrigado. Nesse lugar santo só podia entrar a categoria dos Coanim, os sacerdotes. O que vai entrar? O que nós lemos? Que o anticristo, mesmo sendo gentio, ele ultrapassa um muro proibido, ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem soberba, ele tem orgulho, ele é o tal, ele conseguiu a paz com Israel, ele entra no templo e se assenta nesse lugar santo. Aí, meus irmãos, a coisa muda. A profecia sobre a profanação do templo, ela vai começando a ser realizada nesse período. Daniel capítulo 12, versículo de número 11, diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. O termo é preciso. Quando acontecer essa abominação, quando acontecer esse sacrilégio, quando um gentio não apenas entrar no templo, mas se assentar ali no lugar santo que vocês viram, então a Bíblia diz: vão vir ainda 1290 dias, ainda vão ter 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, a etapa final dessa semana de anos. Qual vai ser a reação de Israel à entrada desse gentio, desse poderoso anticristo no lugar santo? A reação é esperada dos sacerdotes de Israel, do sacerdócio israelita. Uma das causas ocasionadas, então, volto a dizer, é a sua arrogância, a arrogância do anticristo, a blasfêmia do anticristo, a sua visita ao templo e entrada no local que ele é proibido de entrar. Qualquer gentio é proibido de entrar e qualquer israelita comum é proibido de entrar. Ele vai entrar e isso vai ser transmitido naturalmente por todas as estações de TV, todas as redes sociais, não por pouco, todo mundo tem acesso. Imagina a visita dele a Jerusalém. Imagina como isso vai ser um destaque na mídia mundial. Imagina ele entrando, todos falando, mas ele não pode entrar, ele está entrando. Isso então vai causar um alvoroço no mundo inteiro. Ele vai entrar, vai se assentar ali. E aí, meus irmãos, o lugar santo vai gerar revolta nos israelitas. E vai gerar revolta, principalmente no sacerdócio, nos sacerdotes que cuidam daquela região, daquela área. Isso nos lembra o rei Uzias, um governante judeu que governou por 5 décadas. Imagina 5 décadas. Imagina quanto tempo esse homem tinha de experiência, de admiração, de grandes feitos. Foi um grande rei, Uzias. Mas a Bíblia diz, no texto de 2 Crônicas, capítulo número 26, no verso número 16, o seguinte: mas Uzias tinha sido um grande governante, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma grande transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele era israelita, mas ele não era sacerdote. Ele não podia entrar no lugar santo. Ele não podia estar ali dentro. E ele entra. Por quê? Eu sou governante, eu sou um grande líder, dirijo o país há mais de 50 anos,
graças a mim, nós temos exército, nós temos segurança, nós temos uma economia estável, eu sou tal, eu sou tal, eu sou tal, agora eu posso entrar e fazer o que eu quiser no templo. E ele entra. E ali, ele ultrapassa os limites que ele não podia. E aí os 80 sacerdotes, eles entram no templo e reagem. Veja o que diz o mesmo capítulo, 2 Crônicas, número 26, versículos 17 e 18. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias. Quem enfrentaria o rei Uzias? Os sacerdotes que cuidam do lugar santo. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Isso aconteceu já no passado. E tudo que a Bíblia revela no passado é para nos mostrar algo para o presente ou para o futuro. É para nos revelar algo para a nossa consciência, ciência e sabedoria quanto às nossas ações. Então o rei Uzias, mesmo sendo israelita, ele entra no lugar que ele não pode, porque ele não era sacerdote. Os sacerdotes entram e expulsam ele. O enfrentam. Ninguém enfrentava ele, mas eles enfrentam. E isso não vai acontecer o mesmo. Não vai acontecer com o anticristo, sendo um gentio que vai entrar no templo do Senhor. Então nós temos a síndrome de Uzias. E eu caminho para a reta final desse estudo. A síndrome de Uzias, que vai acontecer com o anticristo. A mesma reação que Uzias teve quanto à postura dos sacerdotes, o anticristo vai ter em relação à postura dos futuros sacerdotes do lugar santo. Por quê? Porque a humilhação vai ser muito maior. Imagina todas as câmeras, imagina as filmagens, imagina toda a imprensa mundial, vendo ele entrando no lugar santo, e ele sendo expulso de lá pelo sacerdote. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com o ego dele? O que vai acontecer com a postura dele? Ele vai voltar sua fúria contra Israel. E aí, não tendo mais apoio do anticristo, as nações vão ter total liberdade em atacar Israel. O fato é que Israel não vai se omitir e vai ter uma postura firme contra essa atitude do anticristo, semelhante ao que vai acontecer do anticristo, aconteceu com o rei Uzias. Vê o que acontece no versículo 19, depois do rei Uzias ter sido expulso pelos sacerdotes. Então, Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso, e no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes. E aí nós temos a quebra do acordo de paz. Consequentemente, ele interdita o templo. Ele tem poder mundial, ele fala, não vai acontecer mais nada no templo. Os sacerdotes não vão mais oficiar aqui, não vai ter mais sacrifício, não vai ter mais oferta de manjares, não vai ter mais nada no templo. E aí nós vemos que é exatamente isso que o profeta Daniel mencionou no texto do capítulo 9, versículo 7, que ele diz: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ou seja, ele fala, não pode fazer mais nada. E aí tem uma postura, quando Israel vai ficar calado, tendo o seu templo. Então o rompimento acontece nesse momento do acordo. E aí, nos lembramos do que o profeta Isaías fala no capítulo 28, nos versículos 15, 17 e 18. Diz o seguinte: porque vocês dizem, fizemos a aliança com a morte e acordo com a sepultura. Eles fizeram aliança com a morte, acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Continua o texto. O granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. A partir de então, estando já Israel sem a proteção do anticristo, dos governos aliançados com o anticristo,
já não tendo proteção. O antissemitismo cada vez mais gritante contra Israel, e nós temos testemunhado isso, de maneira cada vez mais intensa. Ter o seu freio deslocado do lugar. Então, a difícil história de Israel, a sempre difícil história de Israel, vai entrar numa fase tremendamente terrível. Mateus capítulo 24, versículo 21, o Senhor Jesus já dissera: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. No próximo domingo, nós continuaremos a falar então sobre esse segundo selo do cavaleiro sobre o cavalo vermelho. E nós vamos falar então que, não havendo mais aliança que resguarde Israel dos ataques, das invasões, vai haver uma aliança do norte. Teremos a batalha de Gog e Magog, Israel sendo invadido por uma aliança de nações. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos.